Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que estão estudando conosco o livro A Gênese, de Allan Kardec. Estamos iniciando o capítulo 7 do livro Esboço Geológico da Terra. Interessante o estudo de Allan Kardec a respeito aí da formação do planeta. Nós temos hoje, na doutrina espírita, na literatura, né, espírita, nós temos o livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel também complementa esse estudo aqui da Gênese. Então, o esboço geológico da Terra. A Terra não foi criada, né, por acaso, teve todo um projeto de criação do planeta, e esse projeto foi estruturado por Jesus, né, um dos membros da comunidade de Cristos do Sistema Solar. Então, eles criaram, né, o projeto de formação do planeta Terra, que sai do núcleo do sistema, né? Como nós temos hoje já os conhecimentos avançados a respeito disso. Então, nós vamos estudar aqui hoje o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Espero que você aprecie esse estudo, né? Que ele seja para você algo assim de muita importância. Então, está aqui, estudo 23 da Gênese, né? Que é o esboço geológico da Terra. Aqui nós vamos estudar períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual e nascimento do homem. E nós vamos, então, viajar aí nessa proposta, né, de estudos dos períodos do esboço geológico da Terra. Eu continuo afirmando, né, minha gente, olha, sinceramente, só a doutrina espírita, além da ciência, né, que busca esses estudos. Seria bom, né, que todo mundo se interessasse por isso. Então, só a doutrina espírita hoje busca entender essas coisas. Então, vamos lá ao nosso estudo de hoje. Períodos geológicos. Aqui, nós colocamos um pequeno esboço, né, do que seria o Cretáceo, o Jurássico, o Triássico, o Permiano, até chegar, né, ao homem. Então, é uma evolução que começa do núcleo e vai crescendo. Tá? Hoje nós estamos aí na contagem, né, no ano de 2024, que é quando nós estamos montando esse estudo, e nessa era depois de Cristo. Mas o planeta já tem 4 bilhões e meio de anos. Então vamos continuar aqui. Olha. A Terra traz em si os traços evidentes de sua formação. Seguem-se as fases com uma precisão matemática nos diversos terrenos que compõem seu vigamento. O conjunto destes estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século XIX, né, e que lançou a luz sobre a questão tão contravertida de sua origem e dos seres vivos que a habitam. Aqui não há a mínima hipótese, é o resultado rigoroso da observação dos fatos, e em presença dos fatos, a dúvida jamais será permitida. Nós temos na psique humana não sei se é uma evasiva, se é uma calanto, sinceramente eu não sei definir bem isso, mas que a gente chama de ilusão. Então as pessoas vivem, às vezes, muito iludidas, né, com determinadas coisas. Aí acha que o mundo foi criado por um encontro lá qualquer de deuses e deusas, e aí resolveram criar o mundo, né? Urano se casa com Gaia, né? Aí tem a criação do mundo. Isso são mitologias. Isso foi uma forma bem rudimentar e simples de explicar que tudo saiu de Urano, ou seja, tudo sai de Deus. Urano era o deus dos primitivos, tá? Ele chamava Deus de Urano. Então, tudo sai de Deus. O importante é considerar isso, que na mitologia, como nós estamos estudando mitologia em pauta, que Urano se casa com Gaia, Gaia é a Terra. Então, Urano cria a Terra, né? Aí saem os seus filhos.
Percebe? Sai Cronos, né? Que é o tempo. Então, no momento em que Urano se junta a Gaia, cria Cronos, que é o tempo. E Cronos vai criar os seus filhos, entre eles Zeus, né? Então, minha gente, a mitologia trouxe para nós um esboço, mas um esboço muito profundo, muito basilar da realidade. E a gente vive na ilusão, né? A gente não quer saber muito disso. Era muito bonito, sabe, gente? Naquela época lá dos camponeses, das camponesas, que se encontravam naqueles momentos das colheitas e depois levavam essas colheitas lá para a vila para fazer as danças das primícias, das colheitas, enfim, e ali marcavam-se casamentos, naqueles volteios daquelas danças tradicionais, né? Era lindo tudo aquilo. Mas passou, minha gente. Hoje nós estamos tendo que acabar com esse campo da ilusão para um campo mais especulativo, no campo das especular para entender, não para ganhar em cima, mas para entender. Então Kardec já coloca isso aqui, olha. Está começando, gente, temos que estudar. Tem fatos, então vamos estudar os fatos para que a gente cresça em cima deles. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de uma maneira, de outro modo bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a natureza, ela própria, que fala, que se mostra descoberto, e não a imaginação dos homens, que cria sistemas. Onde se vê os traços do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se vê os da água, diz com não menos certeza que a água esteve lá. Onde se vê os dos animais, diz-se que os animais ali viveram. Então, aqui está um processo de estratificação, que a gente colocou aqui, né? Essas estratificações contam os períodos geológicos desse lugar. Então, a ciência, ela hoje estuda isso de uma maneira grandiosíssima. Grandiosa. Por quê? Está mostrando como é que tudo formou. Já não é mais uma ilusão, já não é mais um conto, uma história, uma lenda. É algo agora estudado cientificamente. Você pega a lenda, né, e vai ver na lenda o que está certo. Se a lenda estiver contando, você pode continuar com a lenda também. Agora, se a lenda estiver dizendo coisas diferentes, né, do que nós temos hoje, então a lenda deixa de existir. Nosso planeta é um planeta para educar crianças e educar rebeldes. Todos eles precisam desses contos, dessas histórias. Por isso que Jesus contou parábolas. O homem primitivo, o homem do início e o homem rebelde precisam de histórias para entender e para crescer. Tá? Aqui, continuando, ainda no item 1, né, a geologia, pois uma ciência toda de observação. Só tira suas consequências do que vê. Sobre os pontos duvidosos, ela não afirma nada, só emite opiniões discutíveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como as das ciências da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da legenda. Graças a ela, atualmente, o homem conhece a história da sua habitação e o alicerce das fábulas que cercavam seu berço, desmoronaram-se para não mais reerguer. Veja você que Allan Kardec coloca para nós que está tudo hoje explicado, está tudo mostrado como aconteceu. Aí você fala tudo em termos, né? Que cada vez mais que a gente descobrir instrumentos, ferramentas novas de aprendizagens, de pesquisas, nós vamos avançando nos entendimentos, né? Hoje o homem comum não se preocupa com isso. Hoje o homem comum não se preocupa de saber como é que foi que a Terra formou, né? Como é que a Terra funciona. Há uma coisinha ou outra, né?
Eu estava assistindo um vídeo de um professor explicando por que tem as estações do ano, os equinócios e solstícios. Né? Pouca gente sabe disso. Se interessa por saber essas coisas. Lá no colégio, numa sala de 40 alunos, 10% no máximo se interessa. O restante está jogando bolinha de papel, está pegando celular, né? Não interessa. Por quê? Não estou falando contra eles, não, tá, gente? Não estou falando mal, não. Eu estou dizendo o seguinte: ainda não está neles o interesse da pesquisa. Ainda não desabrochou nessas pessoas o interesse de saber as coisas. Esse chão que eu piso, como é que é esse chão? Como é que é esse solo? Né? O que tem debaixo do solo? O que é magma? O que é núcleo? Então, nós ainda não interessamos por isso. Então, as nossas informações são mínimas. Desde que o meu carro rode no asfalto, sem dar muita trepidação para mim, ótimo. Desde que o avião não caia, desde que o barco não afunde. Então, é isso que nós vivemos. O mais importante hoje para o homem são os negócios. Né? Eu tenho que ganhar muito dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro de quem? Do outro meu irmão, da minha irmã. Então, é interessante o mercado. Eu gosto dessas coisas todas, sabe, gente? Mas eu também gosto da natureza, gosto de como as coisas funcionam. Então, a lei do mercado, ela é necessária ser entendida porque o nosso tempo é assim. Haverá um momento seguinte que não terá mais necessidade disso, que isso vai acabar. Mas enquanto ele existe, ele está ensinando a gente a saber entender o jogo, os volteios da vida. Então, isso só está ajudando aqui as pessoas do mercado a entender como vencer. Depois, até agora, o objetivo principal é o bem financeiro, é o patrimônio. Né? Futuramente vai ser o espírito, os bens espirituais. Então, tudo é um início ainda. Item 2, né? Por toda parte, onde existiam nos terrenos trincheiras, escavações naturais ou praticadas pelos homens, distingue-se o que se chama de estratificação, isto é, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam tal disposição são designados sob o nome de terrenos estratificados. Estas camadas de uma espessura muito variada, após alguns centímetros até 100 metros e mais, distingue-se entre elas pela cor e a natureza das substâncias das quais se compõem. Os trabalhos de arte e perfuração dos poços, a exploração das carreiras e, sobretudo, das minas permitiram observá-las até um assaz grande profundidade. Então, à medida que o mundo vai girando, né, à medida que a vida vai acontecendo, que as coisas vão sendo depositadas, vão sendo removidas, você vai criando camadas. Né? Então, cria uma camada, outra camada em cima, outra em cima. Quando você perfura isso, que estuda, você trabalha as eras. Então, isso aqui, esse material aqui, era muito proeminente na era tal, esse aqui na era tal. Então, você vê que a estratificação, ou seja, essas camadas aí do solo, contam a história geológica da Terra. Olha que coisa bonita, né? Então, as coisas vão acontecendo, mas vão deixando sua história. Isso quer dizer para nós também. Nós vamos vivendo e deixando as nossas histórias. Quando eu desencarnar, que história que eu deixo? Aí você fala assim, mas vai se perder por aí. Não, pode perder para os outros, mas para você não. Você também está estratificando na sua psique a sua história. E você terá que dar conta dela. Por isso que muitas vezes acontece fatos com as pessoas que a gente não entende. Por que uma pessoa é genial? Por que uma pessoa tem problemas sérios aí de problemas sociais sérios? Né? Porque está tudo estratificado, guardado numa linguagem no inconsciente. E aí, isso tem que ser resolvido. O que é bom fica, o que não é tem que sair. Tá certo? Então, a Terra imita isso que acontece em nós. Porque, na verdade, o que prevalece é o espírito e não a Terra. A Terra um dia vai passar. O espírito vai ficar. Okay? Então, tudo que você fizer,
está guardado aí para você. Se for bom, ótimo, te ajudou, fez você crescer, né? Intelectual e futuramente, né? Ou já de uma vez moralmente. Agora, o que não é bom, meu amigo, tem que sair. E às vezes sai, pode sair pelo amor, é o mais importante, mas tem hora que sai pela dor, né? Aí vem as enfermidades, essas calamidades pessoais que acontecem. Né? Continuando, então, né? No item 3 agora, né? As camadas são geralmente homogêneas, né? Ou seja, que cada uma é formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias, que tenham existido simultaneamente e tenham formado em um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre asseadamente cortada, como nas fileiras de pedras de um edifício. Em nenhuma parte se vê misturarem-se e se perderem umas das outras, no sítio de seus limites respectivos, como é o caso, por exemplo, das cores do prisma do arco-íris. Você observa aqui vários tipos de camadas estratificadas, né? Você tem aqui ondulada, você tem descontínua, você tem contínua, curva, descontínua. Então, são as várias camadas que tem. Lá no nosso inconsciente, funciona do mesmo jeito. Então, tem camadas lá contínuas, descontínuas. Acreditamos que essas descontínuas precisam ser ajustadas, né? Precisam ser melhoradas, precisam ser colocadas num determinado padrão, o padrão da perfeição. Então, o que leva à perfeição? São padrões, né? Então, em nós também está estratificado toda a nossa história, toda a nossa ação, todas as nossas atitudes estão lá. Então, precisamos resolver isso. A Terra, gente, é uma cópia da psique. Nós vamos ver isso. Né? A Terra é uma cópia. Tudo que tem na Terra tem em nós. Por isso que nós estamos nesse mundo. Esse mundo é o mundo ideal, porque é nesse mundo que nós estamos desenvolvendo esse momento da nossa psique. Bem complexo? Não. O mundo de fora é o estímulo para eu crescer meu mundo de dentro. Então, tudo que eu olho lá fora, que eu decodifico, é porque já está decodificado em mim. Então, eu não tenho árvore dentro de mim, mas eu tenho estruturas psíquicas ou psicológicas que se assemelham à árvore, a uma estrutura mais pesada, mais forte. Eu tenho o líquido, né, que se assemelha aos volteios da psique, e vai por aí. Estudo para o futuro, mas que já temos que começar desde agora a entender isso. Com essas características, reconhece-se que elas foram formadas sucessivamente, depositadas umas sobre as outras em condições e causas distintas. Está falando ainda da estratificação, né? As mais profundas foram naturalmente formadas em primeiro, e as mais superficiais posteriormente. A última de todas, que se encontra na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos das matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. Se você pensar o petróleo, né? O petróleo era o fóssil. São materiais depositados aí no solo em tempos imemoriais, né? E que aquilo foi sendo manipulado, foi sendo trabalhado pela natureza e cria essa massa viscosa, né, que é o petróleo, que depois ele é refinado. Por isso tem as refinarias de petróleo. E outras coisas mais, os gases, né, carvão vegetal, tudo isso foram processos de estratificação. Amigo, assim, é claro que nós só estamos dando uma pincelada porque geologia é um estudo profundo. E nós não temos esse curso, mas a gente tem a noção da lógica e da justiça. Então, tudo é depositado para ajudar o próprio homem. E tudo chega na hora certa. Por exemplo, para uma planta dar um fruto qualquer, tem um processo numa terra que fornece essa possibilidade para os vegetais crescerem. Né? Então, a Terra é uma usina de trabalhos no interior do planeta, no interior da Terra. Assim como nós. Nós somos
pessoas capacitadas a produzir trabalhos, né? Porque está estratificado em nós a potência desse trabalho. Está estratificado como virtude. Então, a minha virtude é força. Então, a minha força de agir, a pulsão do agir, dizia Freud, né? A potência do agir, dizia Spinoza. Então, é nesse momento que nós vamos mostrar aquilo que somos. Por isso que nós temos que extinguir os vícios. Porque o vício contrapõe a virtude. Muitas vezes eu dou mais papo para o vício e a virtude vai ficando. Eu tenho que eliminar o vício para que a virtude cresça. Vício de bebida alcoólica, vício de cigarro, vício de droga, vício de maledicência, vício de violência e outras coisas mais, vício do roubo, eu tenho que jogar isso fora. Enquanto eu estiver dando força para isso, eu estou deixando de criar virtudes. Né? Eu estou deixando de criar virtudes. Continuando aqui o estudo, no item 3, né? As camadas inferiores colocadas sobre a camada vegetal receberam, em geologia, o nome de rochas, termo que, nessa acepção, não implica sempre na ideia de uma substância pedregosa, porém significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de saibro, de argila, ou terra argilosa, de marga, de calhaus, roliços, e outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, os giz, os calcários ou pedras de cal, as pedras de mós, os carvões minerais, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos potente conforme seja a sua espessura, mais ou menos considerável. Lá no futuro, daqui a uns séculos, né? Nós teremos que saber isso, gente. Nós teremos que ter essas noções. Percebe? No mundo de regeneração, isso vai começar a ser estudado. Então, até aqui, a gente não liga muito para isso, não. A gente está mais ligado na sobrevivência. Né? Agora não, nós vamos começar a entender como as coisas funcionam para a minha sobrevivência. Eu vou começar a me tornar mestre. Por isso, meu amigo, minha amiga, que se você não gosta de estudar, se você arruma um jeitinho de sair fora do estudo, não vai dar para você ficar aqui, não. Infelizmente. O padrão consciencial que a pessoa tem que estar de acordo com o ciclo evolutivo do planeta. Então, é aí que nós temos que começar a interessar por isso. Eu não interesso de geologia? Não. É uma coisa que ainda não me faz assim, vontade de saber. Mas entenda que essas estratificações, que tudo isso que ele coloca aqui, está inserido em você, numa outra situação. No planeta, que isso se demonstra por moléculas, por substâncias, em você, por forças do espírito, por virtudes espirituais, mas estão correlatos. Por isso que quando você estudar o que está lá fora, você entende o que está aqui dentro. Por isso que tem que estudar. Essa é a razão da busca do conhecimento. Tá? Item 4, agora, pela inspeção da natureza destas rochas ou camadas, reconhece-se, através de certos sinais, que umas provêm de matérias fundidas e, por vezes, vitrificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas depositadas pelas águas, aluviões. Algumas dessas substâncias ficam desagregadas, como saibro, outras, a princípio, no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou outras causas. Endurecem-se e adquirem ao longo a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostos anunciam os depósitos sucessivos. O fogo e a água têm, pois, sido parte da ação
na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. Aqui nós podemos fazer uma reflexão da seguinte maneira: por que o planeta tem muita água? Porque a estrutura geológica do planeta necessita da água para fazer esse movimento da montagem das rochas, das pedras, né? Para a montagem, enfim, de tudo aquilo que o homem precisa neste mundo. Então, no outro planeta, não precisa de água, porque lá a formação é de outra forma. Lá a possibilidade de formação das coisas necessárias ao planeta e aos seus habitantes não precisa tanto da água. Por isso que a água é abundante na Terra e em planetas semelhantes à Terra, mas não necessariamente para toda a criação. É isso que temos que entender. Então você observa, meu irmão, minha irmã, que a Terra se promove o tempo todo. Ela se justifica o tempo todo. Ela se arvora o tempo todo. Porque ela está em ciclos. Ela vive em ciclos. Assim também nós. Nós temos que nos arvorar o tempo todo, temos que crescer o tempo todo, temos que movimentar o tempo todo a nossa psique para o entendimento das coisas. Dizem que o cérebro é escuro, ele só ilumina quando você pega uma informação nova. Aquilo que ele já conhece, ele não ilumina. Você pode ir no mercado comprar a mesma coisa sempre que o seu cérebro não ilumina. Ele continua escuro, porque já está caracterizado aquilo numa rede neural. Aí não precisa de iluminar. Agora, quando você vê uma coisa diferente, aí ele ilumina. Quando ele ilumina, ele amplia a sua capacidade, segundo a neurociência. Então, minha gente, é lindo estudar isso. Agora, é necessário. Não pode ficar só no lúdico, né? Tem que ser no racional também. Por que nós convidamos ao estudo? Por causa disso. Por que o Centro Espírita tem grupos de estudos? Porque nós precisamos aprofundar nisso. Por que se estuda a Gênese no Centro Espírita? Quando esse estudo lá é feito de uma maneira mais profunda, nossa, é um ganho absurdo, um ganho mental, um ganho espiritual, um ganho intelectual incrível, que mais facilitarão o ganho moral. Tá? Agora, ele vai dizer o seguinte, no item 5, olha só. A posição normal das camadas terrestres ou pedregosas, provindas de depósitos aquosos, é a direção horizontal. Logo que se vêem essas imensas planícies, que se estendem, às vezes, a perder de vista, de uma horizontalidade perfeita, unidas como se elas estivessem nivelado por rolos, ou estes fundos de vales, também planos, como a superfície de um lago, pode-se estar certo que a uma época mais ou menos recuada, estes lugares estiveram um longo tempo cobertos por águas tranquilas, que, ao se retirarem, deixaram a seco as terras que haviam depositado durante sua demora. Após a retirada das águas, estas terras se cobriram de vegetação. Agora, eu quero colocar uma coisa aqui para você muito interessante. Isto tudo é planejado. O tempo que a água vai ficar, o tempo que a água vai secar, que vai sair uma área seca, o tempo que vai criar um deserto, o tempo que vai nascer o mar. Isso tudo é planejado, gente. Isso é um trabalho contínuo, que não é a natureza que faz por ela, tem espíritos produzindo isso. Então, esses lugares são verdadeiros laboratórios para estudiosos da espiritualidade. Então, é tudo coordenado pela espiritualidade. Tudo. Preste atenção. Um dia nós chegaremos lá, um dia nós seremos convidados a trabalhar com isso. Olha, você vai ficar 10 milhões de anos estudando como se forma uma planície. Mas você fala, nesse tempo todo, é pouquinho. Porque você tem que trabalhar pequenos espaços. Uma planície se forma holograma, de uma forma, em forma de holograma, onde a pequena parte está contida no todo. E tudo se forma assim. Então, nós vamos estudar isso.
Quanto mais eu estudar isso, mais eu estarei entendendo quem eu sou nesse projeto incrível de criação de Deus. Meu amigo, minha amiga, vai pensando aí. Você é um gênio, você que não sabe. Item 6, né? De sorte que a horizontalidade, sendo a posição normal e a mais geral das formações aquosas, vê-se frequentemente sobre assaz grandes extensões nos países de montanhas, rochas duras, que a sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, numa posição inclinada e por vezes vertical. Ora, como a partir das leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos só se podem formar em planos horizontais, atentando que os que se põem sobre planos inclinados são arrastados para baixo pelas correntes de seu próprio peso. Permanece evidentemente que esses depósitos devam ter sido soerguidos por uma força qualquer após sua solidificação ou transformação em pedras. Então, o líquido ele está sempre caindo, né? Então, tem que ficar em linha reta, senão ele cai. E ali depois vão formando rochas. Né? Esses depósitos aquosos, né? Eles vão se solidificando até formar rochas, montanhas. E eles estão sempre em movimento. A gente não vê uma montanha movimentar porque ela demora a fazer o movimento dela. Ela tem que ter tempo para isso, pela intensidade, né? pela potência, né? molecular dela. Mas se a gente vivesse 200 anos, por exemplo, você veria a montanha mexer. Se vivesse 200 anos encarnados, tá? Você veria a montanha mexer. Então tudo está em movimento, não tem nada parado. E tudo vai se transformando nesse movimento. Já é um princípio. Mas precisamos aprofundar, né? Dessas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas petrificadas provêm de depósitos aquosos, de uma posição perfeitamente horizontal. Foram formadas na sequência dos séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que elas têm uma posição inclinada é que o solo esteve atormentado e deslocado, posteriormente por convulsões generalizadas ou parciais, mais ou menos consideráveis. Então, Emmanuel diz que no princípio a Terra era uma bola de fogo, deslocada do núcleo do sistema. E aí ela foi se resfriando. Ela foi resfriando, resfriando, resfriando e formando esse enrugamento do solo, onde pôde, né, criar, né, possibilidades da água e depois dos sólidos, das montanhas e tudo aquilo que você vê. Então, isso tudo, minha gente, foi formado por Deus para todos nós. A casa que nós moramos, essa terra, ela foi assim magnificamente planejada. E eu, o que eu faço em torno disso? Eu vou jogando os meus lixos mentais em tudo isso? Quanta coisa linda, né? Que a Terra formou para o nosso deleite. Porque, veja bem, o espírito, para progredir, ele precisa do belo. Se ele não tiver o belo na presença dele, fica muito difícil para ele. Por isso que tem muitas prisões onde tudo é árido, não tem belo. Muito escasso. Então, esse espírito sofre muito. A não visão do belo é muito ruim para o espírito. Então, tem pessoas que põem tanto lixo na cabeça, na mente, que ele não consegue ver o belo. Então, para ele, qualquer coisa é belo. Ele substitui o belo verdadeiro por um belo qualquer, que ele entende que seja um belo. Então, amigo, amiga, você mora num planeta belíssimo. Por quê? Porque você precisa desse belo para ser para Deus. Item 7 agora. Um fato característico da mais alta importância pelo testemunho
irrecusável que fornece consiste nos fragmentos fósseis de animais e de vegetais, que se encontram em quantidade incomensuráveis nas diferentes camadas. E como esses fragmentos se encontram mesmo nas pedras as mais duras, torna-se necessário concluir que a existência desses seres é anterior à formação das respectivas pedras. Ora, se considerar o número prodigioso de séculos que foi necessário para se operar o endurecimento e conduzir ao estado em questão desde tempos imemoriais, chega-se a essa consequência, a consequência forçada que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde nas noites dos tempos e que é bem anterior, por consequência, à data assinalada pela Gênese. Então veja você, quanto tempo tem este universo, esse planeta Terra? A gente não sabe, 4 bilhões e meio de anos, né? O homem só chegou aqui, gente, há 7 milhões de anos. Então, esse tempo todo que antecedeu a chegada do homem eram os animais, os vegetais, os minerais, né? Então, isso foi solidificando. Então, a Terra ela foi muito mais dos minerais, dos vegetais, mais do que do homem. O homem está aqui há muito pouco tempo. Então, quando ele chega, isso tudo já está pronto para ele. Então, o planeta foi preparado para ele, meu amigo. Vou dar um exemplo para você, muito legal. Você que é mãe, que é pai, né? Você descobriu um dia que você seria pai e mãe. O que você fez? Primeiro você ficou feliz, né? Depois você montou o quartinho do seu filho, né? E quando você sabe se é menino ou menina, você já monta de acordo ali para o menino ou para a menina. E aí você preparou com todo cuidado, né? Quando a criança chega, o quartinho dela está pronto. Lindo, maravilhoso. Tem música ambiente, né? Tem sons, tem cores, tem todo o conforto. Assim Deus fez para nós, aqui na Terra. Preparou o nosso quarto. Não é isso? Eu tenho que saber disso. Então, antes que nós chegássemos aqui, a Terra já estava pronta para o nosso crescimento, pela apreciação da própria Terra. Por isso que a ciência é importante. Por isso que eu preciso estudar. Por isso que eu preciso ter esse conhecimento para a gente poder trabalhar com mais profundidade a realidade da vida. Tá? Item 8 agora. Entre esses fragmentos de vegetais e de animais estão os que foram penetrados em todas as partes de sua substância, sem que a sua forma fosse alterada de matérias silicosas ou calcárias que as transformaram em pedras ou que têm a dureza do mármore, são as petrificações propriamente ditas. Outras foram simplesmente envolvidas pela matéria no estado de pasta. Encontra-nos intactos e alguns por inteiro, nas pedras as mais duras. Outros, enfim, só deixaram sua impressão, mas de uma nitidez e de uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras, encontra-se até impressão de passos, como a forma do pé, dos dedos, garras, reconhecendo-se de que espécie de animal elas provenham. Então está aí. A história do mundo está contada pelo próprio mundo. A minha história está gravada em mim pela minha própria ação. A tua história você está escrevendo. Talvez chegue uma hora no seu projeto evolutivo que a espiritualidade vai te ajudar nisso, né? E vai falar assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos eliminar isso aqui. Essa história aqui não está bonita. Vamos arrumar isso aqui. Então vamos colocar quem você prejudicou quando você escreveu essa história. Ah, prejudiquei tal. Então vamos buscar essas pessoas ou outras e vamos arrumar isso aqui. Porque para prosseguir não dá. Então você vai limpar a tua história. Quando o planeta Terra chegar daqui uns 300 mil anos, ele estará todo ele limpinho, né? Para prosseguir. Esse casario, às vezes feio, né? Sujo, pichado,
Isso tudo vai ser limpo. Vai ser limpo. Porque a Terra vai receber outro tipo de espírito que com um grau de higienização maior. Então a Terra será limpa. E nós temos que limpar o inconsciente também. Percebe? Item 9, né? Os fósseis de animais não compreendem quase nada, senão as partes sólidas existentes, a saber, a ossada, as carapaças e os chifres, por vezes são esqueletos completos, na maioria das vezes são apenas partes destacadas, mas onde é fácil reconhecer a proveniência. Na inspeção de uma arcada dentária de um dente, vê-se logo se ela pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal, tem uma correlação necessária à forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso, de perna, de um pé, é suficiente para determinar o talhe, a forma geral e o gênero de vida do animal. Então está tudo aí, tudo escrito dentro da natureza. Está tudo colocado, tudo escrito, né? E a geologia vai ajudando a gente. Olha, aqui nessa região tinha animais herbívoros, animais carnívoros. Aí dá uma datação, né? Você fala de carbono 14, dá uma datação lá, mais ou menos há 1 milhão de anos atrás. Então nós temos hoje um aparato bem interessante. Às vezes eles descobrem aí cemitérios que conseguem recompor o esqueleto, né? E depois no computador eles fazem até a forma física aproximada da pessoa que viveu ali. Então você vê, se no nosso tempo isso já é possível, imagine daqui a alguns séculos. Então está tudo escrito, minha gente. Tudo. A Terra, história. A geologia conta isso. E nós contamos a nossa história pelos nossos arquivos do inconsciente que refletem em nossa mente, em nossa consciência. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de arrumar a vida. Não é? Vamos a isso? Os animais terrestres têm uma organização que não permite que se confunda com os animais aquáticos. Os peixes e os moluscos fósseis são excessivamente numerosos. Os moluscos apenas formam algumas vezes bancos inteiros de uma grande espessura. Por sua natureza, reconhece-se sem dificuldade se eles são animais marinhos ou de água doce. Então, minha gente, nada fica perdido. Nada. Assim como nós temos dito das nossas ações, nada se perde nas nossas ações. Nada. Tudo que você fizer aí, uma decisão que você toma e vai, está gravado em você. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vibra, tudo que você frequencia, está arquivado. Que vai dar consequência, boa ou má. Por isso a necessidade de fazermos só coisas boas, tomarmos só atitudes positivas. Item 10 agora. Os calhaus roliços, que é esse negócio aqui embaixo, os calhaus roliços, que em certos locais constituem rochas rocosas, são um índice inequívoco de sua origem. Eles são arredondados como os seixos da borda do mar, sinal certamente do atrito a que foram submetidos pelo efeito das águas. Os sítios onde se os encontram enterrados em massas consideráveis têm sido incontestavelmente ocupados pelos oceanos ou por águas violentamente agitadas. Existe um livro chamado Memória Cósmica, do Hermínio de Miranda, e que ele narra casos interessantes, sabe? Ele conta casos de psicômetras, ou seja, médiuns que, ao tocar um objeto, têm a capacidade de contar a história daquele objeto. Então, ele conta a história de uma pedra, de uma rocha dessa, um calhau desse, que sai de um vulcão. E ele conta como é que foi a trajetória. Eu fui rolando, eu era muito quente, depois eu fiquei parado, depois teve um impulso, que eu sei parecia uma chuva, né? Então ele vai contando a história, a pedra conta a própria história. A pedra
conta a própria história. Imagina nós. Então está tudo escrito. Se a pessoa tiver essa mediunidade psicômetra, ele coloca a mão num determinado coisa aí da natureza, ele vai escutar a história daquela coisa em si. Essa é a grandeza da vida, minha gente. Então, se você utiliza um objeto na sua casa para fins não tão importantes, estão dentro, né, do contexto de lei, de Deus, ele está contando essa história. A vasilha que você usa conta a sua história. A tirrina é uma tigela grande, onde se punha doces antigamente. Ali, eu tive na loja que eu tinha lá, às vezes eu trabalhava com peças antigas, eu punha a mão na tirrina daquela, contava a história da família. As pessoas ficavam impressionadas, porque está tudo impregnado, tudo está escrevendo tudo. O planeta conta a sua história, eu conto a minha história e você conta a sua história. E todos contamos nossas histórias. Tá? Item 11, né? Os terrenos das diversas formações que são distintamente caracterizados pela natureza própria dos fósseis que encerram, os mais antigos contêm espécies animais e vegetais que inteiramente desapareceram da superfície do globo. Certas espécies mais recentes igualmente desapareceram, mas conservaram seus análogos que não diferem da sua estirpe, senão pelo porte de algumas diferenças de forma. Outros, enfim, os quais vemos os últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer em um futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, essas espécies de animais e vegetais se aproximam também das que existem atualmente. Aqui está dizendo o seguinte, que você encontra nessas camadas restos, né, fósseis, de animais que não existem mais. Mamute, por exemplo, não existe. Existiam animais, os jurássicos, né? Você encontra fóssil, mas o animal não existe mais. Mas ele deixou a história dele contada. Assim no futuro. Muitos animais que hoje estão aqui na Terra não estarão daqui a alguns anos, alguns milhares de anos. Mas a história deles estará aqui. Né? Então, se você... Vou dar um exemplo para você, bem simples. Você foi visitar a tua prima ou teu primo e ficou lá na casa dele um dia. A tua história está gravada para sempre na casa dele. No tempo que você esteve lá. O que você disse, como você agiu lá, sabe? Está tudo gravado. Nas paredes, né? As paredes falam. Esse psicômetro, nesse livro Memória Cósmica, do Hermínio, conta a história de grandes líderes de Roma, só pelas ruínas de Roma. Está tudo gravado nas paredes. Então veja que tudo é contido de informações. Tudo. Você entra numa loja, que está contido de informações. Numa livraria, a frequência dos autores estão nos livros, que às vezes te convidam para você levar o livro. Como? Porque você está buscando alguma coisa ou necessitando de alguma coisa. A frequência daquele livro te busca, te encaminha até ele. Vendo como que é interessante isso? Faça da sua vida um laboratório de pesquisas. Entenda que nada é por acaso. Que você vai captando cada vez mais informações interessantes que vão te justificando. As perturbações, os cataclismas que tiveram lugar sobre a Terra após sua origem, trocaram, pois, as condições de vitalidade e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. Em interrogando a natureza das camadas geológicas, sabe-se da maneira a mais positiva se à época da sua formação o sítio que as encerra estava ocupado pelo mar, por lagos ou por florestas,
e plenas de populações animais terrestres, se pois em uma mesma região encontra-se uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres ou de água doce, várias vezes repetidas, é uma prova irrecusável que esta mesma região esteve por várias vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e postas a seco. Você acha que o mar Mediterrâneo ele sempre existiu? Não. Até 50 milhões de anos atrás ele não existia. Depois que ele passou a existir. Ali era um continente que começou a se partir. Deixou ilha, né? Ilha de Chipre, ilha de Creta, ilha de Malta, ilha da Madeira e outras ilhas que tem lá no Mediterrâneo. Foram as que sobreviveram ao continente que era antes. Então é tudo movimento e tudo história. Então você sabe, né? Se você fizer uma análise de um terreno desse, você sabe o que era ali antes. Tem cidades subterrâneas aí, que às vezes as pessoas, os pesquisadores, né, vão lá, os arqueólogos vão lá e contam a história daquela civilização. Tem muito documentário a respeito disso, você pode olhar aí também. Cidades subterrâneas, que foram cidades grandiosas, no Istambul, antes era Constantinopla. Então, lá em Istambul, hoje na Turquia, tem uma história imensa contada, deixada lá nos porões do solo. Né? Descobriram, gente, até cidades de pré-dilúvio, antes do dilúvio, né? Cidades com fortalezas enormes para suportar o dilúvio que teve na Terra há 21 mil anos atrás. Então, até isso já encontraram. E conta a história. Daqui a pouquinho eles vão falar que a história do homem na Terra não começou há pouco tempo, começou há 400 mil anos. Você tinha os primitivos e você tinha os espíritos que vieram para cá para estudar, para montar, né, um mundo futuro dos primitivos. É muito grande, minha gente. É muita coisa, tá? Então, nós, se quisermos dedicar a isso, nós entenderemos muita coisa interessante. E quanto a séculos e séculos, certamente que milhares de séculos, talvez, foram necessários a cada período para se cumprir. Que força poderosa não teria sido necessária para tirar e recolocar o oceano, para elevar as montanhas? Por quantas revoluções físicas, de comoções violentas, a Terra não teria que passar antes de ser o que nós vemos hoje, né? Após os tempos históricos. E quer-se-á que fosse obra de pouco tempo que não seria preciso para fazer produzir um planeta. Então, é um trabalho imenso, sabe, assim, de proporções gigantescas. É trabalhar num planeta igual ao nosso. Livre, né? Dessas coisas aí de orgulho, vaidade. Eles devem olhar para a gente assim e falar, poxa vida, os nossos irmãozinhos não aprendem nunca, né? Aí fica ali brigando, né? Um querendo prender o outro, um querendo matar o outro, um querendo subjugar o outro. Isso é brincadeira de criança, né, gente? Isso é tolice. Como disse Jesus a Pedro, o homem é tolo. Ele não consegue ver além das suas limitações. Mas fico vendo esses espíritos aí que tomam conta do planeta, né, que trabalham com Jesus. Eles devem olhar isso tudo e falar, meu Deus, estão lá as crianças brigando lá embaixo, tá vendo? Lá, agora vai pegar. Então é isso. É igualzinho você ver, por exemplo, quando estão filmando aí essa busca de presa e predador e presa, né? Aí você fala assim, nossa, será que ele pega? Será que ele consegue pegar a presa? A mesma coisa, gente. Nós ainda estamos nessa fase. Por isso que a gente tem que estudar, tem que sair disso. Tem que estudar, gente, tem que crescer. Só o conhecimento liberta, né? Só a verdade nos liberta. E foi dito, né? As formações sucessivas
que mudaram o aspecto do globo e dividem sua história em diversas épocas, né? Então, essas épocas constituem o que chama dos períodos, o que chama de períodos geológicos, dos quais o conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. São computados 6 principais, que são designados sob os nomes de período primário, transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano atual. Os terrenos formados durante a duração de cada período se chamam também terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Disse assim que tal ou qual camada de rocha, tal ou qual fosse, né, encontra-se nos terrenos de qual período. Aqui temos alguns, né, os éons, né, fanerozoico, aí temos os mesozoicos, o paleozoico, e os que eu não consigo ler, aí vem os períodos aqui, o quaternário, o Neoceno, Paleoceno, Cretáceo, Jurássico, Triássico, Permiano, e vai por aí. Então, isso tudo tem que ser estudado. Por quê? Os cientistas fizeram essa classificação aqui. A partir do quê? Do conhecimento das rochas, do conhecimento das estratificações, né? Dos períodos que isso levou. 4 bilhões e meio de anos está guardado aqui. Mas você pode estudar à vontade. Nós não vamos ficar entrando muito nisso, porque o nosso estudo da Gênese hoje é saber que tudo tem um princípio e tudo tem uma finalidade. Que você mora num planeta que foi construído de acordo com a expansão da sua psique. Não adianta você começar a ver um monte de luzes vindo para cá e para lá, se você não vai entender isso. O que adianta colocar aqui 10 luas? Você vai ficar perdido, você não conhece nenhuma a que nós temos. De vez em quando você escuta, lê aí uns negócios, né, esquisitos sobre a Lua. Outro dia eu li assim, a Lua não é o que parece, a Lua não é o que você pensa, de um astronauta que foi lá e que falou isso. Então a gente não conhece nem a nossa Lua. Eu vou ter 10. Não tem capacidade para isso. Então é uma Lua só. Vamos entender essa nossa Lua. Vamos conhecê-la, vamos tentar saber o que tem lá, mas é tanta falácia, é tanta negação, né? A gente fica assim, meu Deus. Eu parto de um princípio com relação à Lua, sempre fui, desde criança. Eu falava assim, imagina que eu estou na Lua olhando para a Terra. A Terra está próxima, muito grande para mim. O que eu penso quando eu estou na Lua olhando para a Terra? Será que eu perdi um paraíso? Ou será que é a minha próxima escalada? Ah, mas lá na Lua não tem gente, lá não tem água. Aí começa a mesma história que nós estamos batendo nela. A gravidade lá é diferente, a atmosfera. Claro, é para aqueles habitantes de lá. Os perispíritos são acomodados na necessidade de cada globo. Então você imagina uma pessoa que mora lá, ou vive lá, ele olha para a Terra e fala assim, nossa, queria tanto ir lá. Ou então ele olha para a Terra e fala, eu estive lá, quanta bobagem eu fiz. Pode ser uma prisão, pode ser um laboratório de pesquisa, pode ser um monte de coisas, menos algo inabitado. Então nós temos que começar a pensar mais abertamente, abrir a mente para essas coisas. Tá? É essencial notar que o nome desses períodos não é essencialmente absoluto e que depende de sistemas de classificação. Não se compreende nos seis principais designados acima, senão que são marcados por uma transformação notável, em geral, no estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas foram operadas durante a duração de cada uma, e porque se dividem em subperíodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que portam a 26 o número das formações gerais bem caracterizadas, sem computar os que provenham de modificações devidas a causas puramente locais. Temos que entender que essa classificação muda, né? À medida que a ciência vai descobrindo alguma coisa nova, pode mudar essa classificação.
Mas é tudo classificado, os períodos. Período que aconteceu os animais pré-históricos aqui. Período dos Jurássicos, né? Período da formação das rochas. Então é assim, por quê? Porque foi tudo programado. Porque quando a gente trabalha período aqui, nós estamos querendo entender o projeto feito por Jesus e seus auxiliares de formação do mundo. Então nós estamos tentando entender o projeto, que pode não estar ainda tudo na nossa cabeça, naquilo que a gente descobriu. O estado primitivo do globo, aí todo ele é uma rocha incandescente, né, como diz Emmanuel, o achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios certos de que a Terra deveu ter tido em sua origem um estado de fluidez ou de moleza. Este estado podia ter, por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou destemperada pela água. Aqui que Emmanuel vai dizer que era uma bola de fogo e que, à medida que ela se colocou na órbita, estabeleceu a distância de 149.600.000 metros de distância do Sol, aí ela começou a se resfriar. Aí foi solidificando. Mas que era uma bola de fogo, depois deve ter sido magma, né? Assim, um líquido muito quente, e foi resfriado. Tá? É o que Emmanuel conta para nós no livro A Caminho da Luz. Disse proverbialmente, não há fumaça sem fogo. Essa proposição rigorosamente real é uma aplicação do princípio, não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer que há fogo sem fogueira. Ora, pelos fatos que se passaram sobre os nossos olhos, não é apenas da fumaça que se produz, é de um fogo bem real e que deva ter uma fogueira. Este fogo vindo do interior da terra e não do alto, a fogueira deve ser interior. O fogo sendo permanente, a fogueira deve ser igualmente. Ele está trabalhando aqui um jogo de causa e efeito, né? Então, se você tem uma fumaça, porque teve fogo. Você tem uma fogueira, porque teve um início da fogueira. Ele está dizendo isso. Então, a Terra trabalhou essa lei de causa e efeito o tempo todo. Tá? O calor que aumenta à medida que o penetra no interior da Terra e que a certa distância da superfície atinge uma temperatura muito elevada, as fontes termais, tanto mais quentes quanto venham de uma profundidade maior, os fogos e as massas de matéria fundida e abrasada, que se escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou pelas clivagens produzidas em certos tremores de terra, não podem deixar dúvida sobre a existência de um fogo interior. Então ele está falando dos vulcões, né? Que é um fogo interior que suspira. O vulcão é o suspiro da Terra. Os tremores são ajustes das placas, né? As placas tectônicas, que provavelmente estudaremos aqui, então vão ajustando, elas vão se movimentando e se ajustando. Os maremotos, os tsunamis, tudo isso está em consequência do movimento da Terra, que é muito aquecida no seu interior. Tá? Bem, que isso não seja senão uma conjectura, julgando-se a causa pelo efeito, possui todas as características da probabilidade, e chega-se à conclusão que a Terra é ainda uma massa incandescente, recoberta por uma crosta sólida de 25 léguas ou mais de espessura, o que é somente a 120 graus parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos que a espessura da mais delgada casca de uma laranja. Então, a Terra ainda está muito quente, né? É muito ainda uma bola de fogo. Então, o nosso solo é muito pequeno ainda. Ele dá um exemplo de uma casca de laranja. Então, a Terra ainda está muito incandescente, porque ela está resfriando. Ela ainda tem mais 4 bilhões e meio de anos, então ela vai se ajustar. Então, esse período que nós vivemos aí de tanto furacão, de tanto vulcão, etc., essas reações naturais, são por causa disso. Que a Terra ainda é uma bola de fogo incandescente em resfriamento, mas que já abriga, né? Pode abrigar o homem. Tá?
De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque é de países, sobretudo em terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pouco considerável. A alta temperatura das águas termais é igualmente o índice da vizinhança do fogo central. Aqui a gente coloca, né, o solo, as partes depois do solo, o magma, e depois para o núcleo. Então a Terra ainda é muito isso, né? Ela ainda está muito quente. Após isso, demonstra evidente que o estado primitivo de fluidez ou moleza da Terra deve ter sido por causa da ação do calor e não da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente. Como resultado da radiação do calórico, chegou ao que chega a toda a matéria em fusão. Ela se torna, pouco a pouco, resfriada, e o resfriamento natural começou pela superfície, que se endureceu, enquanto que o interior permaneceu fluido. Pode-se, assim, comparar a Terra a um bloco de carvão, saindo todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apaga e se resfria ao contato com o ar. Então, em se quebrando, enquanto o interior ainda em brasa. Aqui está a Terra, que está um vulcão, né, que são ainda o nosso planeta. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha um átomo a mais ou a menos do que atualmente. Apenas sob a influência dessa alta temperatura, a maior parte da substância que ele compõe e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos da Terra, de pedras, de metais, de cristais, encontrava-se um estado bem diferente. Só fizeram sofrer uma transformação por sequência do resfriamento e das misturas. Os elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, devia se estender a uma distância incomensurável. E toda a água forçosamente reduzida a vapor estava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizar, tais como os metais, o enxofre, o carbono, aí se encontravam em estado de gás. Você pode fazer uma pergunta muito interessante. Será que tinha vida aí, nessa fase? Né? Provavelmente sim. Espíritos superiores que podem viver com essas temperaturas. Então, meu amigo, minha amiga, esse estudo está me dizendo, não sei se para você, que nós estamos só no início. Só no início. O próprio planeta nos mostra isso. Só somos ainda recém-saídos de Deus, recém-formados por Deus para seguir caminho. Então vamos abaixar a nossa prepotência, a nossa soberba, nosso orgulho, nosso egoísmo, e vamos começar a entender a vida como ela é, de fato? É isso que Kardec está propondo aqui. Né? O estado da atmosfera não tinha nada de comparável ao que é atualmente. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que não podia ser atravessada por nenhum raio de sol. Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo, a esta época, ele não teria claridade, senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e da atmosfera abrasada. É sério, né? Então, meu amigo, minha amiga, isso tudo é para a gente refletir muito, né? É para a gente estudar, para a gente começar a pensar assim, meu Deus, eu tenho que prosseguir. E como que eu vou prosseguir? Brigando, reclamando, fazendo sexo, como eles fazem, né? À vontade, transando, bebendo, rindo, comendo. Não dá. Nem os animais fazem isso. Isso é uma postura humana temporária. Saia você disso. Comece a se interessar por coisas sérias. Sabe? Comece a se interessar por coisas mais aprofundadas, entendendo que você não vai morrer. Então já começa a pensar na tua imortalidade desde agora. Porque, como diz aqui o Kardec, né, tudo é uma lei de ação e reação. Então o teu futuro, que começa agora, é a consequência do que você fez até no tempo passado, ou no minuto passado.
Então comece a pensar a vida como imortal que você é. Aí você começa a se preparar para trabalhar com o nosso Pai. Estudamos então, a Gênesis capítulo 7, itens 1 a 18. Continuaremos no próximo estudo, de número 24, onde continuaremos o capítulo 7. Vamos estudar o período primário. Tá? Eu agradeço sinceramente a sua presença aqui conosco, nesse estudo. É claro, minha gente, eu sempre falo isso. Você tem que fazer sua pesquisa, você tem que acrescentar. Precisa estudar o livro A Gênesis, que é só um estímulo. Nós temos nossas falhas, que você pode cobri-las com seus entendimentos. Muita paz para você. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Tchau.